paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Refletindo a luz divina com todo o seu esplendor, é no reino de Oxalá aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira. Orixalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. Refletindo a luz divina com todo o seu esplendor, é no reino de Oxalá aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Refletindo a luz divina com todo o seu esplendor, é no reino de Oxalá aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar.
Tá saindo a gente? Né? Tá. Acho que é aquela questãozinha do tempo. Acho que não. Tô parado no que tava, né? Acho que deu, né? Beleza, o microfone está. Tá aberto. Tá aberto? Tá aberto. Beleza. Perguntas pessoal para alguém? Boa tarde a todas e a todos. Dá um sinalzinho aí pra gente, se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo nos ouvir. Aproveito também e pedir para que vocês ajudem a gente compartilhando aí na página de vocês. Tem que tirar um pouquinho do eco do som. Acho que é aqui no microfone, né? Vê se melhorou, Gi. Você avisou a gente do eco, né? Por favor, vê se melhorou aí, por favor. Dá um toque. Benção, meu pai Vanilton. Benção, Logan Carlinhos. Benção, Gi. Benção, meu pai Marcelo. Bola. Benção, meu irmão Edson de Oxalá. Benção, Ricardo. Benção, meu irmão Igor. Enquanto isso, vamos arrumando aqui o áudio, tá, gente? Estou falando aqui só para a gente ir ajustando as questões técnicas aqui. Nosso irmão Abner está nos auxiliando aí. Minha irmã Kátia. O pessoal está comentando que está com um pouquinho de eco ainda. Isso a Gi acabou de colocar aqui, melhorou, né? Obrigado, Gi. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, que a gente já está com um tempinho. Mas retomo aí, por favor, se vocês puderem ajudar compartilhando. Né? Essa ideia já surgiu há algum tempo, a gente tem tratado alguns temas por aqui. Né? Agora a gente começa com a série, né, de discussão sobre a Umbanda. E nós vamos estar misturando, né? Em alguns momentos a gente vai com a série do Candomblé e depois volta para a Umbanda, mas também vamos tratando os outros assuntos, né? Que são temas interessantes e necessários para a gente estar discutindo, como politização, enfim, discussão étnica, discussão de gênero, né? Quais são as nossas visões, que não estão, né, necessariamente ligadas a alguma função aí do axé, né? Então, com a gente aqui hoje, né, novamente, nosso irmão Ellison, né, o Gão Ellison, e aí o pai Laércio, né, que está aí com a gente para contribuir com o seu conhecimento, com a sua história, com a sua vivência, com a sua sabedoria, e ali nos auxiliando, o Tata Cambono Abner, né, que quase não aparece, mas, né, ele tem feito toda essa questão técnica, né, e nos auxiliando nisso aí também. Então, tá junto com a gente. Né? Mais uma vez, puderem ir aí compartilhando e a gente vai tocando o barco aqui, tá bom? Pedir para o Ellison falar um pouquinho, né, essa abertura, e depois a gente já começa aí com o pai Laércio. Então, vamos lá, boa tarde a todos e a todas. Novamente um prazer estar aqui, podendo contribuir, compartilhar um pouquinho, aprender sempre também, né? A bênção de todos, bastante gente estamos vendo que está nos acompanhando aqui. Com certeza vai ser mais uma tarde bastante produtiva. Né? Entendo um assunto bastante importante, como todos os outros que nós temos tratado aqui,
né? E, né, vamos compartilhar quem puder, né? Puder nos auxiliar, nos ajudar, a gente agradece. Então, da série aí, né, Umbanda, né, discussões sobre Umbanda, nós trouxemos hoje aqui o Pai Laércio, que também, além de Pai Laércio, ele nos auxilia, né, com o seu conhecimento técnico aí nas questões gráficas, né, editoriais, enfim. O Pai Laércio tem um ótimo conhecimento e ele vem nos ajudando. Também agora criou o nosso canal, né, do Facebook, do YouTube, né, que se chama Axé Pé Vermelho, e que logo a gente tem novidade aí que a gente vai começar a utilizar esse canal também para as nossas transmissões e também para a divulgação desses conteúdos aí que a gente vem discutindo, né? As lives nós não vamos deixar de fazer, porque é uma interação direta, né? Mas também nós vamos produzir vídeos aí para o canal, né? E já pedindo aí para que todos e todas também contribuam com a gente, né? Dando as suas opiniões, tanto do que a gente tem discutido, quanto de assuntos que vocês gostariam de ouvir, né, de participar de uma discussão, e quem vocês gostariam de que estivesse aqui conosco falando, né? Podem escolher, pode que a gente vai entrar em contato e a gente vai tentar trazer as pessoas aqui, tá? Então, Pai Laércio, satisfação, obrigado por atender o chamado e por estar aqui conosco, né? E obrigado por ser o senhor, né, que está abrindo aí essa série, né, de discussão sobre a Umbanda. Então, eu gostaria aí que o senhor começasse falando um pouquinho, né, da sua história, né, dentro, né, dessa religião que eu também tenho dúvidas se é espírita, se é espiritualista, enfim, né? Então, o senhor pode ficar à vontade para estar contando sua história aí. Perfeito. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Robson, ao Elison, ao Eto, a todas as pessoas que estão nos apoiando, a nossa parte técnica, que ajuda muito a viabilização dessas lives, a bênção dos velhos, a bênção aos novos, e que Exu, o Senhor do movimento, o Senhor da comunicação, com as bênçãos de todos os orixás e do Criador, possam nos bem orientar nas falas, nas opiniões, nesse debate, e que a gente não cometa nenhuma batatada, como a gente diz. Mas é um espaço plural, como o Robson disse. Acho que o polêmico, o controverso, o debate sempre tem que ser trazido à tona, sem uma função de querer pautar como certo ou como errado, mas com o interesse da fomentação do pensamento. Interesse que o Robson tem trazido sempre à baila aqui nos debates, de justamente fomentar o pensamento, essa diversidade, de como lidar agora com esses novos tempos, enfim. Eu acredito que o debate, o pensamento, ele é muito salutar sempre, sem o interesse de querer tabular ou querer criar algo novo, ou uma umbanda, ou um candomblé novo. Fomentar o pensamento e ir ajustando o que já vem se decorrendo e entender quais são as nuances da nossa religião. Sobre a minha história na Umbanda, Robson, o primeiro contato que eu tive foi lá pelos meados de 1977, 78, eu era criança ainda, e meu pai e minha mãe já frequentavam o terreiro de Umbanda, o seu Albino e da Dona Teresa, na cidade de União da Vitória, no sul do Paraná. E chegou um momento que não tinha mais como esconder das crianças aonde os pais iam, né? Então nós começamos a acompanhar, frequentar o terreiro do seu Albino, da Dona Teresa, e também tinha umas
características próprias desse mundo umbandista. Depois viemos para Londrina. Minha mãe e meu pai tiveram em alguns outros terreiros. E depois, na sequência, acabaram conhecendo o Cantinho do Pai João. Ficaram lá por um bom tempo. Eu depois iniciei numa outra casa, a casa do Pai Emanuel. Depois fui para o Cantinho. E depois do Cantinho, pela uma sequência natural, acabei naturalmente, como tem um tema que a gente vai debater a respeito da formação, como se dá a formação de algumas casas de Umbanda, acabei seguindo a minha história, vamos dizer assim, e a casa foi se formando naturalmente, e a Casa da Terra e da Vida Sagrada, nós estamos agora em 13 anos praticamente com a casa consolidada. Os ritos próprios, enfim, com a estrutura que a gente pode oferecer. Legal. Acho que a sua história ela não é tão diferente, né? Tipo, da grande maioria, no sentido dessa diversidade, né? De ver essa diversidade, de vivenciar. Claro que, por exemplo, o senhor começou, não era nem nascido. Você falou da época, né? Isso é para dizer, pessoal, que o senhor é muito mais velho que a gente, né? Mas Obrigado. Mas eu estou jogando isso, o que eu queria saber do senhor também é a Umbanda, né? A formação da Umbanda. Hoje a gente, eu confesso, né? Eu acho que eu já coloquei aqui em outros momentos, eu comecei na Umbanda, né? Tinha um entendimento de Umbanda, mas hoje eu vejo tantas escolas, tantas vertentes, né? A Umbanda começou aqui, a Umbanda não começou, não foi Zélio, não foi, enfim, né? Já tinha. Então, gostaria de saber qual o seu entendimento com relação à formação dessa religião. Né? Muito bem. Então, para a gente começar a falar de Umbanda, a gente precisa primeiro falar o que seja religião. Como podemos ter essa relação com religião. Eu estabelecia 4 linhas. Se vocês quiserem imaginar 4 linhas paralelas, mas eu até coloco mais uma. A gente pode ter numa primeira linha a espiritualidade, que talvez seja até incompreensível a nós. Né? Tem até uma frase que eu vi em um filme uma vez, que dizia que os espíritos, a espiritualidade, o sagrado está para os humanos, assim como os humanos estão para as baratas. Né? Então, tenta argumentar com uma barata, ela não vai entender. Então, é difícil a gente querer tabular o sagrado, formas que a gente acaba não tendo uma compreensão necessária. A gente tem uma outra linha chamada história, né? Os fatos que foram ocorrendo durante a humanidade, que às vezes é contada pelo lado do vencedor e uma outra hora pelo lado do vencido. E a gente também tem que analisar ambos os lados o que foi acontecendo. Nós temos uma linha de teologia, que daí acaba sendo os recortes que acabam surgindo. Nós temos a mitologia e temos também a psique humana, a mente humana. Então, se a gente for falar então, em momentos históricos da Umbanda, em todo esse processo para que se possa se compreender, talvez a gente tenha que pegar na chegada dos portugueses e o primeiro contato com os indígenas aqui no Brasil. E aí começa a se dar ali os primeiros contatos religiosos e sincréticos, depois com a chegada dos afros, que foi assim maravilhoso, né? Tava lá o cruzeiro, primeira classe para os angolanos, para os nigerianos, para da Costa do Marfim, sabe? Primeira classe, tudo bonitinho, né? Foi lindo, né? Titanic. Né? Violinos. Exatamente. E aí você tem o processo da escravidão, tem a tentativa de escravidão dos indígenas também.
temos aí os períodos de revolução no Brasil, temos o kardecismo, que era uma filosofia na Europa e aqui virou religião. E aí, junta nesse contexto, a gente tem um período de ebulição cultural por meados de 1880 a 1920, mais ou menos, muito alto no Brasil. Então, você tem uma fusão, uma pressão social, cultural, religiosa, e ali vai se amoldando uma nova forma de um espiritismo à brasileira, vamos dizer assim. Então, você tem vários elementos que vão se fundindo e, de repente, vai eclodindo uma religião chamada Umbanda. O Zélio era um rapaz de 17 anos de idade, segundo uma antropóloga, Diana Brown, ela cita, numa vasta pesquisa que ela fez, que o Zélio já frequentava com os amigos dele algumas macumbas do Rio de Janeiro. Ou seja, era um processo que já vinha acontecendo, né, através dos cabuleiros, das macumbas e de alguns candomblés de caboclo que já vinha se fundindo ali no Sudeste, no Espírito Santo, e isso tudo migra a um evento que, vamos dizer assim, a macumba desceu do morro e o kardecismo subiu a ladeira. Então você tem uma forma organizacional que se funde naquele momento e você tem um mito fundador naquele momento, que surge em um centro kardecista. Mas, em paralelo, essa condição das macumbas cariocas e esses outros ritos, talvez não tão organizados e não tão visíveis pela sociedade, continuou seguindo uma linha. Então, né, a gente tem outras linhas teológicas sincretizadas também com os santos católicos e assim por diante, como a escola do Tata Tancredo, depois surge a escola do Benjamin Figueiredo, e aí vem surgindo pelos anos, nesse período, aí a gente entra no período Vargas, a gente vem no período da ditadura, anos 60, vem anos 70, e vem surgindo novas escolas. E até então era uma forma que tinha pouca literatura, pouca W.W. Mata e Silva, que serviu também como uma forma de mecanização ritualística, né? E reinterpretações também. E foram, então, bifurcando várias escolas, várias teologias, e foi se seguindo, vindo no decorrer ali dessa década de 70, 80. Chegamos aos anos 80 e nos deparamos com aspas, um inimigo, que são as 1000 novas igrejas pentecostais que bateram forte então na Umbanda. Veio o advento depois da internet e nós temos daí escolas e grandes cursos de teologia que surgem em São Paulo, a FTU, Sarraceni e Rivas Neto, que também ligado à FTU. Então foi se formando várias escolas, várias teologias, até a gente chegar agora ao ano de 2020, que também pode ser uma nova forma, não sei, acredito eu, com essa interação, com esses debates todos que estão ocorrendo, que pode migrar a uma fusão de alguns elementos, ou a divisão até de alguns elementos, né? Laércio, mas qual que é a certa e qual que é a errada? Eu acredito que não exista uma certa ou uma errada. Eu acho que há campo para todas as interpretações, e aquela que não cause dano e que possa trazer uma construção boa, né, religiosa e cidadão, eu acho que todas são bem aplicáveis, né? Seria isso, basicamente. Não sei se me estendi demais. Não, eu acho que é muito claro sua fala, né? Eu vou até fugir um pouco aqui Pode, né, de um roteirinho que a gente pensou, mais do que justamente dentro dessa última fala sua. O que seria
para entrar para polemizar o negócio, tá? Então, eu vou fugir da cidade. Eu te falei, compra as passagens. É que a gente vai arrumar um lugar para o pai ficar escondido aí pelo menos uns 4, 5 meses, Isso. né? O que seria uma ofensa à religião? Por exemplo, quando o senhor fala isso, né? Tem espaço para todo mundo, desde que, né, não fira, né, a religião. O que seria uma ofensa para a religião? Que prática que a gente vê hoje, né, que as pessoas... Eu falo isso muito no candomblé, que eu falo, quando eu vou fazer fala de candomblé, as pessoas, isso, eu falo, desculpa, isso não é candomblé. Mas o que é? Eu falo, não sei, não é candomblé, né? Mas o que fere hoje? Qual o tipo de prática que a gente pode falar que, olha, isso acaba, né, fazendo com que o nome da religião vá por o buraco? Há vários fatores, Robson. Extorsão, a questão de se usar a religião como forma de impor um medo, né? A forma de assédio, a forma de você, em vez de trazer o benefício, você acabar trazendo mais dano às condições da vida da pessoa. Então, talvez em várias religiões, no candomblé também, embora não seja um profundo conhecedor, mas tenho uma admiração e procuro sempre estar interagindo, fazer de uso de ritos e de formas, muitas vezes, o qual não tenha muito nexo ao usar uma palavra até se é para colocar controvérsia, né? Ao cliente, ou ao consulente, ou ao filho, de você colocar elementos que, na vez de esclarecer, acabe confundindo mais ainda. Então, são vários fatores que, e não só, como eu citei na Umbanda, em tantas religiões, você fazer um recorte, por exemplo, da Bíblia, um culto pentecostal, e dizer, Deus não quer que você coma camarão. Mas por que Deus não quer que eu coma camarão? Deus disse. Então, acaba acontecendo isso muito nas religiões, né, falando de forma mais ampla, na Umbanda também, de muitas vezes se usar de elementos, de formas rituais e de falas, na ânsia, muitas vezes, de ter um filho, um cliente, leia-se, às vezes, uma mensalidade a mais, ou um pagamento a mais, de formas a qual pode, em vez de resolver, como eu disse, acabar trazendo mais danos à pessoa. E aí a gente adentra na questão da psique, né? O que é feito, o poder que um sacerdote tem, né? Uma pessoa manifestada, uma entidade, o poder que ela tem. Porque se eu manifestar com uma entidade te falo algo, né, que possa ser abusivo ou dizer, olha, se você não fizer tal oferenda, não comprar determinada vela, a tua vida vai desmoronar. De repente pode ser até um placebo, né, um comprimido de farinha aí, mas para o crente, para o fiel, isso tem um aspecto psicológico muito pesado. E isso pode trazer neuroses, medos e assim por diante, né, a ponto de a pessoa entrar, às vezes, até em um estado depressivo. Então, é um tema muito amplo também a ser debatido, né, Robson? Sim, nós vamos entrar nisso lá na frente também, que eu quero jogar um pouquinho para o senhor, já que a gente comprou as passagens aí para... Isso, dá um subidão depois, eu te falei. Isso. Mas é ainda o país que está aceitando o Brasil lá, né? Porque a maioria dos países aí, principalmente Europa, não aceita ninguém do Brasil chegar lá enquanto a gente não resolver aqui a pandemia. Islândia, Patagônia, né? Quem sabe? Isso. Queria, se for possível, fugir um pouquinho do assunto. Pode, às vezes acaba tomando um outro direcionamento, mas eu acredito que seja importante. Às vezes tem pessoas que não conhecem a Umbanda, que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar, né? E até pegando um gancho nessa última fala que o senhor falou da questão de acender a vela, né? e da crença da pessoa, eu acho que às vezes pode ser que o Robson bate e eu assopro, né?
mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse trabalho da Umbanda em relação ao auxílio das pessoas, esse princípio que a Umbanda tem de solidariedade, de caridade. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais em relação a isso, até para as pessoas terem conhecimento em relação a isso. Olha, os princípios da Umbanda, que tem que ser na maioria das religiões, acredito eu, é o acolhimento. Não pode haver distinção. E é interessante, né, Robson, até a gente comentava que às vezes as nossas falas parecem navegador da internet, né? 50 janelas abertas e a gente não sabe de onde vem a música, né? Eu já estava até pensando já numa sequência. Porque a Umbanda tem essa característica, e os cultos afro-brasileiros têm essa característica desse acolhimento, que o cliente, consulente, cliente, não nos importa de onde que você vem. Né? Não me importa nos terreiros, e a gente tem uma massa de pessoas que são católicos, que são até protestantes, são ateus, são ligados ao movimento LGBT, feminismo, são pretos, amarelos, enfim. Então, oferece essa condição dessa pluralidade, dessa condição de recebimento das pessoas sem distinção. E o princípio básico da Umbanda, talvez assim até como da medicina, reforçando mais uma vez, é de não causar dano. Né? Então, essa questão de caridade é procurar. A Umbanda ela se torna um grande divã popular. Sabe? Às vezes, é interessante você ter linkado esse assunto, porque às vezes, falando até dos termos práticos, se senta um consulente à frente de você, médium, cavalo de Umbanda ali manifestando, e a entidade pergunta, o que eu posso te ajudar? Né? Qual que é a sua demanda? Né? E muitas vezes a pessoa vem esperando que a entidade vai fazer um baita discurso, e a pessoa então começa a falar, e a entidade, o preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, o cigano, o Exu, quietinho. E a pessoa, a hora que ela sai, ela fala, nossa, eu ouvi tudo o que eu precisava. Ela ouviu dela mesma. Então ela se torna uma psicanálise, uma psicologia popular muitas vezes. E a questão de autoestima, de valorização, de a pessoa escutar as próprias falas, de reafirmação, muitas vezes, de novos caminhos. Às vezes a pessoa tem a resposta tão clara na frente, né? E óbvio que milagres não existem. Né? Não adianta chegar num terreiro de Umbanda e pedir para passar no vestibular de medicina se você não está indo nem para a escola. Né? É difícil. Né? Então, existe esse mar também como todas as religiões, de pessoas que buscam milagres. Mas a gente procura, a Umbanda, acredito que de forma geral, procura acolher a todos, ser caridosa e tentar resolver os problemas da melhor forma possível. Legal. A gente não colocou isso no início, mas nunca é tarde, né? Eu estou falando isso por conta de um questionamento aqui no grupo aqui que está assistindo com a gente, que eu já vou ler. É que o que a gente está apresentando aqui, né, não é verdade absoluta, né? Quando a gente traz, né, nós vamos trazer as pessoas e cada um vai falar do seu ponto de vista, do seu entendimento a respeito, né? E cada um, isso independente da Umbanda, no Candomblé, né, a fala ela é muito poderosa, né? A fala ela é muito poderosa e a gente sabe que a gente é responsável pelas nossas falas, né? Então isso pra gente é muito tranquilo, né? E agradeço novamente a questão e repito, as lives, independente do nosso canal, as lives vão continuar justamente por isso, porque a gente consegue ter essa interação,
Muitas vezes uma pessoa fala aquilo, depois, olha, mas eu pensava isso, não é isso, Uhum. então, né? Então eu gostaria de falar aqui. A gente já também acaba no decorrer mudando muitas vezes de opinião e vendo novas formas, né, Sim. Robson? Sim, eu quero ler aqui só um contraditório, não sei se é um contraditório, mas é uma reafirmação, enfim, o Pai Laércio vai poder falar, né, pra gente, que o nosso irmão Ricardo, ele coloca assim, olha, a religião de Umbanda quando surge sua ritualística que foi apresentada através da mediunidade de Pai Zélio Fernandino de Moraes, pela incorporação do caboclo das sete encruzilhadas e Pai Antônio. O fenômeno mediúnico, através de arquétipos, sempre existiu em diversas vertentes, que não caracteriza por si só a religião Umbanda. O que o senhor tem que falar disso, Pai Laércio, aí pra gente Sim, não, interagir? concordo. O Zélio, como eu disse, foi um momento, um marco histórico ali, que indexou e organizou, mesmo que talvez me falte conhecimento a respeito disso, eu não vi nenhuma obra escrita propriamente pelo Zélio, mas a forma que se apresentou do preto, do negro, do caboclo, do mestiço, talvez não seja um termo tão usual hoje em dia, tendo a sua visibilidade. Então ali podemos considerar que naquele instante, naquele momento, você tem um princípio organizacional de uma Umbanda que começou a ser seguida no sul, no sudeste, e é até interessante, porque a Umbanda, se você pegar nos mapas mais antigos, os terreiros mais antigos, ela começa a seguir uma linha justamente onde havia mobilidade, estradas e linhas férreas. Até aqui na nossa região também, Curitiba e assim por diante. Então foi uma Umbanda, uma formatação que veio e foi tendo um sistema organizacional. Porém, mesmo você pegando algumas raízes do Zélio, isso é também uma questão interessante a ser debatida, há terreiros que falam, não, nossa raiz, a nossa crença é a partir do Zélio. Mas se você compara os ritos fundamentais lá do Zélio, da base, e o que se faz hoje, são diferentes. Então você acaba tendo apenas um mito fundador aqui, mas no decorrer, até por condições sociais e culturais e geográficas, ela acaba se amoldando. Porque a Umbanda tem essa característica também. Você tanto pode ter uma roça no sítio, um grande terreiro de Umbanda, como você pode ter teu terreirinho de Umbanda na Avenida Paulista, no 10º andar. Aqui em Londrina, tinha uma senhora que tinha ali no calçadão, na Avenida Paraná, né, o seu local de atendimento, seu terreiro, em um dos edifícios. Certo? Errado? Não há como dizer. Então, essa questão do Zélio, ele é um mito fundador, há de se considerar que já era um processo que vinha decorrendo, mas ali se tem, pelas condições do Rio de Janeiro também, uma fusão, uma ebulição, se tem um marco. E que a maioria, talvez 80% dos terreiros adotaram essa linha. Há mães e pais de santo que eu já conversei, que eu citei muitas vezes, e falaram assim, quem? E pais e mães antiguíssimos aqui da região. Quem que é? Nunca ouvi falar a respeito. Porque esses pais e mães de santo vieram trazendo uma história por paradigma também. Foram aprendendo através dos benzimentos lá no interior, não havia cultura, não havia informação, não havia internet, mas foram aprendendo a fazer uma umbanda, um benzimento, uma pagelança, assim por diante. E somente agora que começam a ter contato com isso. Então é um tema vasto também, mas consideramos também o Zélio como um sistema organizacional que vem funcionando maravilhosamente. Certo. O Ricardo ele retoma aqui, falando, também concorda contigo, no sentido de que Zélio ele afirma aqui, né? Zélio nunca escreveu nada, além de pontos na Umbanda, né? Ele não foi um teólogo.
a Janice também coloca aqui que Zélio organizou, não criou a banda. Enfim, são as interações que eu acho que é muito importante aí para a gente estar... Eu queria fazer um adendo. Isso foi uma briga feia, gente, que aconteceu. Esses pasmes que na época de 30, 40, nós tivemos até um grande congresso de Umbanda no Rio de Janeiro, que foi se discutir se Iemanjá devia ser preta ou branca, e se ela tinha que mostrar os seios ou não. Porque se ela mostrasse os seios nas imagens, seria uma afronta à sociedade. Então, as escolas teológicas, e principalmente quando surgiu o advento da internet, teve terreiros em São Paulo, de algumas vertentes, que saíram na pancada mesmo, de irem para a rua e ter que ir caso de polícia. Então, é algo bem espinhoso, né? Sim. E que eu acho que dá vazão para a gente discutir aqui muitas, né? Inclusive, se vocês aí que estão assistindo a gente, enfim, conhecerem alguém que discute esse tema, de repente a gente pode, né, fazer aqui um debate com 3, 4 pessoas que, né, por enquanto, na pandemia a gente está tentando evitar muita gente, né? Mas é muito interessante, que eu acho que é esclarecedor e, no mínimo, mostra o contraditório, porque as pessoas falam, eu me identifico mais com isso, eu vou aqui, eu me identifico mais com isso, eu vou aqui. Mas ter essa tranquilidade de mostrar esse contraditório é a nossa missão aqui. Eu creio que a intenção não é trazer uma verdade absoluta. Uma verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que tem que agregar conhecimento. Agregar conhecimento. E aprender e evoluir, né? Com esse conhecimento que a gente está agregando. Esse é o caminho. Sim. O senhor podia falar um pouquinho mais para a gente, que eu acho que vai dar um tema legal que vai variar, né? Outras pessoas podem pensar diferente, mas é com relação a esse panteão. Né? O senhor falou, né, um pouco, né, de como a Umbanda deve ver Iemanjá, por exemplo, né? Se é Iemanjá que a Umbanda vê, se não é. Né? Então, falar um pouquinho desse entendimento do senhor sobre esse panteão da Umbanda. Olha, se olhando pelo aspecto, vamos pegar da questão então do Zélio, a partir do Zélio. Você tem um caboclo, né? um índio que se manifesta em um terreiro. Isso é uma afronta à sociedade. Você tem a figura do preto velho. E no decorrer, vou colocar dessa forma, arquétipos, personas, entidades, vão aparecendo e incorporando na Umbanda. E a forma interessante de a gente olhar isso, que é um padrão marginalizado e excluído muitas redes sociais. Você pega a questão do preto velho, o negro, você pega a questão do índio, você pega os ciganos, o baiano, o boiadeiro de Umbanda, que tem uma forma assim, mais do sertanejo, vamos dizer assim, do homem campeiro. Você pega as crianças, que às vezes na Umbanda se chama de os ibejes, né, os heresinhos, né, mas as crianças, os espíritos, que têm relatos muitas vezes deles, que são formas, espíritos que se manifestam da primeira infância até assexuados, sem toda essa condição mais adulta, que falam de relatos de exclusão, de abandono, que tiveram mortes trágicas, de fome principalmente. É muito interessante isso. E nós temos aí um padrão de entidade dentro desse panteão, o Exumirim, né, que às vezes é até mal compreendido, mas é uma caracterização também da criança, da infância marginalizada. Você tem um padrão infantil, mas ao mesmo tempo o que a gente vê muito hoje em dia, em todas as épocas talvez, a criança renegada, muito cedo, jogada a um campo da marginalidade.
Entendo, não que o Exu Mirim seja algo ruim, mas ali você tem toda uma representatividade dentro desse panteão de personas, arquétipos que, vamos dizer assim, sejam uma grande história brasileira. Até numa palestra que eu fiz na PUC, eu tive que pisar muito em ovos lá, me perguntaram, escuta, mas então é um museu, né? É um retrato da história brasileira, o terreiro, o panteão de entidades? Eu disse sim, você tem em todo esse panteão, você tem um campo, um leque de várias entidades, várias personalidades que são excluídas sociais, com muita luta. Os ciganos, até hoje, os ciganos, por exemplo, lutam por uma reafirmação, uma colocação. Então, basicamente, esse panteão, né, de entidades que vem e fala de forma popular, nós fumo, nós vai, que acolhe, que abraça, que dança, que bebe, que come, que senta, que chora, né? Temos as pombagiras, as moças, né? Temos o compadre de Umbanda, né? Então, todas essas formas, né? Cada um mais ou menos com a sua especialização. Por que eu digo especialização? Você, por exemplo, Robson, quando você quer carinho, colo, um choro, você ia conversar com a sua avó, a figura do preto e da preta velha. Mas quando você queria conversar alguma coisa sobre sensualidade, sexualidade, você vai conversar com o teu amigo mais matreiro, né? Ou no caso das mulheres, ela não ia conversar com a avó sobre sexo, ela ia conversar com a amiga mais velha. E a pombagira oferece essa condição, essa abertura dessa conversação. Basicamente isso, Robson, sabe? Tem muita... O que eu acho interessante a gente discutir um pouquinho desse panteão, que eu acho que vai dar até entrada para um assunto um pouco mais polêmico, né? Que algumas pessoas entendem como apropriação, outras como aculturação, como culturação, enfim. Por exemplo, eu queria discutir um pouquinho mais sobre, quando a gente fala desse panteão, a gente falar um pouquinho mais de Exu, por exemplo, esse entendimento. E vou falar aqui já a minha opinião, de repente, para a gente iniciar, ou você já iniciar me dando um chute na cara, ou, né, enfim. Né? A gente se pega lá fora. Isso. Por exemplo, você acabou de falar, né, por exemplo, a questão da pombagira, né, que a gente entende que é uma variação, né, ou uma distorção de uma divindade em Zila, né, enfim, e a mesma coisa, né, uma divindade Panto, e a mesma coisa com relação a Exu, né, que é uma entidade Nagô, né, Yorubá, e que acaba virando a Umbanda, vindo muito com esse aspecto marginal. Por exemplo, quando a gente percebe o Exu no Candomblé, a gente não vai olhar o Exu dessa forma, né? Inclusive, Exu é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por Exu, mais ou menos isso. Pegar um texto bíblico aqui e falar, né? Então, Exu pra gente, ele é essa divindade, né? Então, diferente dessa divindade, que não só os terreiros de Umbanda cultuam, né, mas que isso entrou, né, o Candomblé se apropriou dessa figura também, né, porque as pessoas, enfim, até por uma questão comercial, as pessoas preferem falar com a divindade do que de repente jogar um músico, porque está falando com a pessoa e tal. Então, mas assim, essa distorção, né, então eu entendo, por exemplo, hoje quando eu falo com a pessoa, eu falo assim, meu Exu, eu falo assim, não, desculpa, Exu é isso. De repente você deve estar falando de compadre, né? Você está falando de uma outra divindade que não... Né? Então, essa tentativa de limpar, não no sentido de que um está certo ou está errado, mas de falar assim, olha, isso é isso, isso é outra coisa completamente diferente. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse Exu, já jogando um pouquinho aí do que eu penso, mas enfim, o senhor me contradizer ou não. Vamos lá. Você comprou mais passagens, né? Tem, não. Tem, eu tô pegando mais diária, pra você pega ficar mais tempo diária, fora. mais fora. Quanto mais apertar, né? Exu foi o grande tiro no pé que a Umbanda deu. Essa concepção de demônio.
nós demos um demônio pronto a ser combatido pelo Edir Macedo, pela Igreja Universal e outras ramificações. Quando se fala em igreja pentecostal, só fazendo um adendo, a gente tem que considerar que há igrejas, as mais antigas, batistas, adventistas, que a Umbanda e até o Candomblé, com alguns pastores, com alguns segmentos, se relacionam muito bem. O problema foi que nós demos um diabo pronto para ser combatido. Muito bem, falar de Exu não é fácil, porque a gente tem que fazer toda uma avaliação, um contexto histórico, de toda essa configuração, como veio decorrendo até pelo inconsciente coletivo, pelo paradigma, pela imposição, pelo medo, pela própria aculturação que veio sofrendo. Então, vamos pegar de trás para frente. Pega uma imagem hoje, que se vê muito nas lojas e muitos terreiros usam, o toteísmo, né? Que é outro tema que mais para frente alguém pode falar melhor, a respeito de totens, né? Das formas de fixarem, né? da fé. Você pega uma imagem de Exu, você tem elementos históricos ali contidos. Mas como assim? Olhe para o rostinho de um Exu, da imagenzinha. O que você tem? A forma do cabelo, cavanhaque, daquela forma. O que lembra? Um árabe. Por quê? Porque nós tivemos a invasão dos mouros, dos árabes na Península Ibérica, que ocuparam, acho que quase um século. Tanto é que se você for na Espanha, a arquitetura árabe, né, é muito forte, mesquitas e monumentos, eles permaneceram muito tempo lá. Mas pela visão do catolicismo, os árabes eram demônios. Você tem a questão dos pezinhos de bode, e você pega um aspecto muito mais antigo, que até antecede o catolicismo, dos antigos cultos pagões, né, das religiões greco-romanas, de uma divindade chamada Pan. Vocês já devem ter visto em algum filme, né, metade corpo de bode, vamos dizer assim, que andava pela floresta tocando uma flautinha, tipo um fauno, vamos dizer assim. Isso, quando veio o catolicismo, né, e na formação, tudo isso foi renegado como demoníaco, como satânico. Você tem um outro momento histórico que, quando você tem as primeiras incursões na África, que obviamente aquilo que a gente sempre debate, Robson, você tem uma visão ocidental, branca, europeia, a respeito de outra cultura. E de repente chegam lá e se deparam com uma divindade, com um monte de terra e com um falo, né, um pênis enorme. Meu Deus do céu, isso é o demônio. Então você pega toda essa construção por paradigmas e assim por diante e vem se amoldando. E a gente fala de épocas que era por pressão, por acomodação, através até por resistência, vem surgindo essa figuração e essa construção, até às vezes do imaginário, né, da construção do Exu de Umbanda. Se apropriando em alguns aspectos, trazendo até por fusão os aspectos do Exu Orixá e colocando no caminho dessa formação desse padrão de Exu. E aí a gente tem a questão dos escritores, lá no início, como eu falei, que tinha aquelas coisas maravilhosas, né? O nome dos Exus aqui e o nome dos demônios aqui. Pronto, estava escrito, estava registrado. Como que nós iríamos contradizer o que um escritor, às vezes até renomado, tinha colocado? Então ficava difícil, né, para você desvincular. Funciona como mecanização ritual, como religiosidade? Podemos dizer assim, até que de certa forma funciona. Não tem como, por exemplo, chegar em um terreiro hoje em dia, certo? Os mais antigos, com 60, 70 anos, e dizer, olha, para tudo isso daí, joga fora todas essas imagens que está tudo errado. É a forma ritual, por paradigma, que veio seguindo.
Porém, seria muito interessante que os pais novos e os mais antigos, minha opinião pessoal, né, pudessem trazer esses esclarecimentos aos seus filhos. Dizer, olha, a gente veio por herança cultural trazendo isso, não sabemos como que vai ser daqui para frente, mas não é o demônio, o diabo católico. Porque também a gente pode falar a respeito dessa questão direita e esquerda, que também tem essa questão do contraditório, porque se você for ver, fazendo essa junção, essa fusão e linkando com várias coisas, o Exu, o Orixá, ele por si, ele é instigador, ele é um trickster, ele é dualista, nem bem nem mal, ele instiga, ele cutuca, e que deu um parecer sincrético, porque também todos os outros orixás tinham padrão, né, para que fosse sincretizado, menos um, que era Exu, que caiu certinho com o diabo. Pronto, deu a amálgama perfeita. Então você tem a figura de um diabo também da construção católica, que ele aparece poucas vezes na Bíblia. Ele já é expulso lá pelo pai no começo, que falou, oh Deus, mas será que não poderíamos fazer diferente? E Deus falou, fora. Expulsou o anjo do paraíso, né? Então você já tem ali a formação da contradição. Aí você tem a questão da direita e da esquerda, que é um dos aspectos que a gente pode balizar. Temos lá a figura de Jesus pregado na cruz. Ao lado direito, nós temos o ladrão que foi absolvido. Ao lado esquerdo, nós temos o ladrão que contestou. Escuta, cadê teu pai? Não é vir te salvar? Então, se você pegar até o contexto bíblico, do aspecto histórico, sem falarmos da fé, você tem a inserção de vários elementos que divide muito bem entre a afirmação e a contestação. Então, você pega todos esses elementos e você vem por processo histórico, num processo longo, se fundindo, até que alguém pega, macera tudo isso, escreve, e isso serve até como uma mecanização ritual. E aí nós temos a questão do compadre de Umbanda. Eu fui dar uma pesquisada a respeito. Você tem, num momento histórico, as cabulas na região do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, porque até um ritual que foi extinto, foi exterminado as pessoas. Nesse rito de origem banta, de invocação de espíritos ancestrais, se ia ao mato, se montava as mesas de santê, que se falava, algo mais ou menos parecido aos catimbós do Nordeste, colocava-se elementos e fazia-se invocação de negros, fujões, mortos e altamente contestadores e fortes e arredios, que se manifestavam nesses ritos com essa forma assim. E o que seria essa forma, que muitas vezes a gente vê os Exus com as mãos contorcidas dessa forma na Umbanda, seriam os grilhões de ferro colocados. Se vocês pegarem uma imagem de negros indo enfileirados, eles seguiam esse padrão, com os pés, os tornozelos, com ferros, com correntes um atrás do outro, curvados e com a mão dessa maneira. Então você tem ali, talvez, eu suponho, pelo que eu estudo, falta um estudo mais complexo a respeito. Tem o livro Quitambo, do Ney Lopes, que fez um estudo maravilhoso a respeito disso, que cita todo esse estudo. Então você tem ali um elemento do compadre, do trickster, do contestador, que surge, que aparece, com essa fusão do orixá Exu, e mais para frente se coloca, então, mais elementos sincréticos do diabo. E você tem a formação de um padrão, de uma entidade. Laércio, mas então esse contexto histórico forma a entidade? Não, ela não forma a entidade.
mas fornece condições, acaba acontecendo nessa formação de mecanismos de ritualização, de mecanização ritual. Eu não queria entrar muito nesses aspectos, mas podemos falar um pouquinho, porque, digamos você, Welles, você sente que tem alguma coisa, uma espiritualização, você vê coisas, você sente, você tem premonições, você tem sensações, tudo mais, só que você nunca viu um ritual de Umbanda na tua vida. Nunca. Aí eu te pego, te levo dentro de um quarto e falo, incorpora um caboclo. Você vai cair no chão, você vai se retorcer. A força espiritual, o ancestral, o catiço, a entidade, vai estar ali querendo se manifestar. Você não tem uma forma ritual. Mas se eu te levar 5 minutos para ver uma Umbanda, a nossa psique, aí a gente entra no campo humano, registra. Nós somos muito visuais. A partir do momento que você tem um referencial, ritual, mecanização, é o aeroporto, a condição que o sagrado encontra para se manifestar. Então, essa questão do Exu ela é bem complexa, porque abrange várias questões. A gente adentra na questão da fé, da crença, porque há terreiros, há pessoas, e eu não posso desmerecer a fé de ninguém, não seria justo, que acreditam que Exu é o diabo, né? E acreditam nessa construção. Assim como tem pessoas que veem que Nossa Senhora Aparecida apareceu lá no sabão da janela e fazem romaria. E até uma frase que você sempre falou, Robson, que eu gravei, que às vezes a gente pode até contestar o totem, né, a imagem que está aí na frente do cortejo, mas nunca a fé das pessoas que seguem. Então, independente de formas, rituais e tudo mais, nesse vasto mundo plural de Umbanda, há vários entendimentos do Exu. Ou colocando como guardião, como um ancestral viking, como o senhor das encruzilhadas, com capa, cartolas, temos a questão da pombagira, ora colocando-a como prostituta, ora colocando como um elemento empoderador da mulher. Então é muito vasto. Então vai muito de entendimento de cada terreiro, de cada grupo, de cada individualização e da necessidade de religação de cada pessoa. Não há como querer impor isso também. Porém, é um processo natural que está ocorrendo, felizmente, e eu tenho visto muito nas redes sociais, essa quebra de dizer que Exu é o diabo. Então, isso pelo menos de bom tem surgido, independente também das nomenclaturas. Isso é algo que eu tenho notado nas redes sociais, que essa desvinculação, Exu não é o diabo, isso vem acontecendo muito bem. Eu coloquei isso não porque seja minha opinião, né? Até para tentar, aqui a Janice coloca, né? Não generaliza, não é uma questão de generalização, tá? Porque não é a minha opinião, inclusive quem me conhece sabe que eu vou na Umbanda buscar a bênção do Preto Velho. Quando eu quero falar com uma divindade, né, que a gente chama de Exu, eu vou na Umbanda, não vou no Candomblé, porque eu, pessoalmente, Robson, tá? Não acredito em Exu catiço na cabeça de quem tem santo feito. Eu, Robson, não estou falando que eu não acredito que a divindade esteja ali, mas para mim, né, uma pessoa iniciada não deve ter essa divindade na cabeça. Se pega, se não pega, é outra discussão, né? Enfim, então não é uma questão de generalização, mas inclusive você citou aí, por exemplo essa luta de tentar desmistificar isso, de tentar tirar, né, essa visão, né, satanista, né, dessa divindade. Mas quando eu faço esse comentário, eu estou falando justamente porque, por exemplo, se a gente vai numa loja de artigos religiosos, por exemplo, e procurar uma imagem de Exu, né, nós vamos ter essa similaridade, né? Quando, aí eu estou falando pelo meu lado, por exemplo, tem muitas cantigas que não, mas se a gente vai numa festa, num toque de Exu na Umbanda, tal, com certeza, pode ser que ainda não vi, né? Mas pode ser que ainda, de repente, pode até me convidar. Vai ter alguém que vai cantar uma cantiga lá que faça essa assimilação.
né, de Exu com o diabo, enfim, né, não estou falando, não estou generalizando, só estou falando que eu ainda não vi. E eu não estou falando que isso está errado, né, que é isso que eu acho que justamente que o senhor aponta aí, né, que hoje a gente tem elementos tranquilos, a gente tem uma teologia, a gente tem um material vasto que pode fazer com que essas pessoas que estão chegando aí consigam fazer essa distinção tranquilamente. Exato. Que, né, de repente, há 20 anos atrás não se fazia, porque não tinha um estudo mais aprofundado, se tinha, enfim. Né? Só uma outra questão aqui, eu preciso só apontar que aqui essa live a gente traz as pessoas para falarem, né? Independente, né, do conteúdo, a gente espera que as pessoas, principalmente as pessoas que são iniciadas, que dizem ser iniciadas no santo, né, respeitem, né? A gente aprendeu, e eu pratico isso, que se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar, né? Mas infelizmente as pessoas, muitas das nossas religiões, as pessoas que estão ligadas aos nossos cultos, elas querem crescer diminuindo o outro, né? A proposta está aí, né? Se de repente você que está rindo ou você que está fazendo algum comentário aqui que não seja pertinente ou que não seja construtivo para a live, né? Eu sugiro que você escute quem está falando, né? Dê proposta de alguém que você escutou, porque pelo jeito você não teve paciência de escutar nem a si mesmo. Mas vamos continuar aí, tá? Desculpa pelo desabafo aí, porque às vezes... Para cantar em praça pública está sujeito a pedradas e... Mas não... Eu acho que como visto também, eu acho que quem está acompanhando está percebendo que isso vai muito do estudo que o pai Laércio teve, da percepção que ele tem. Algumas pessoas assimilaram essa religiosidade de uma outra forma. Sim, nós não estamos falando que A ou B está certo. Não, de forma O que nós estamos expondo é uma forma, uma visão. Exatamente. Né? Uma vertente, né? Agora, outras pessoas têm outras visões, né? A gente sempre espera que as pessoas se manifestem de forma respeitosa, né? Eu acho que é o mínimo, né? Cada um coloca o seu ponto de vista de forma respeitosa. Exatamente, Aurélio. Se você pega, por exemplo, Lutero, ele contestou os dogmas da Igreja Católica e ele rompeu. E mesmo ele partindo para uma filosofia cristã, mas a forma de visão diferenciada, e houve seguidores. E esse processo ocorre na Umbanda também. Então, isso até talvez seja salutar, que essa diferença e a forma de visões fornece campo para todo mundo. Porque se a gente só tem uma forma de Umbanda também, do ponto de vista, você acaba se tornando fundamentalista. Então, a Umbanda também ela acaba fornecendo essas condições de várias variáveis, vários entendimentos, como eu disse, que você pode ter mais ligados ao cristianismo, mais ao culto afro, mais ao esoterismo, mais a um sistema orientalista, mais kardecista. Então, vai muito de várias condições da crença do formador do terreiro, da qual foi a formação dele. Né? Você pega a maioria dos pais de santo e mães de santo de Umbanda, tiveram uma base católica. E às vezes a questão de bem e mal, ou até de um Deus punitivo, ela vem muito impregnada na gente. E isso acaba se transfigurando na formação do rito, mais os ditos da entidade. E de repente chega outros elementos de fora, que é até um processo que acaba acontecendo, que na formação do terreiro vem mais pessoas no decorrer do tempo e trazem informações e vão aglutinando, e o terreiro, a casa, a forma ritual acaba se moldando. Então, a Umbanda tem essa característica, né? Mas a gente não está aqui para tabular nada do certo e do errado, né?
Mas isso não diferencia do candomblé também, É. né? É a mesma história, independente até os próprios candomblés mais tradicionais, porque vem vindo gerações e vem aprendendo e vem acrescentando e vem, né? De repente falando, olha, isso aqui a gente não tinha entendimento disso. Hoje a gente tem visto, por exemplo, né? Até isso eu vou voltar aqui no desabafo, né? Mas hoje a gente tem visto, por exemplo, né? Quem foi iniciado numa determinada divindade banto, né? Utilizava o nome Yorubá. Fazia essa assimilação. Hoje está tendo um processo inverso. Quem estava errado, quem foi iniciado em Oxi e falou que foi iniciado em algum estava errado. Não, mas hoje tem um outro entendimento. Né? Então isso vai acrescentando ou vai falando, olha, vamos começar a limpar. E eu faço isso com o meu Yorubá. Quantas vezes eu entendi que eu estava chamando Oxum de mulher da vida por conta de uma palavra, de uma entonação. Isso, então assim, por conta de uma palavra. Então qual que é o problema? Se hoje a gente tem acesso a esse vocabulário, né? Enfim, a gente tem que mudar. O grande problema são as pessoas que não querem mudar e vão tentar diminuir quem está mudando, entende? Então, porque é muito mais fácil diminuir do que eu verificar que, olha, eu sou Tata, mas eu me colocava como Alabê, como? Um Tata Cambono se coloca como Alabê, né? Sei lá, tem outro nome, não tem? Porque Alabê não é um dialeto banto, né? Enfim, então, essas coisas, né, que a gente, né, eu fui iniciado, sou de Oxalá, mas eu não quero mudar, vou continuar sendo de Oxalá, mas eu sou Tata. Então, né, vai ter que... Essa questão que você falou, Robson, uma vez eu conversava com a em memória, né, a dona Didi, e nós falando sobre os pontos e tudo mais do terreiro, né, tempo que eu frequentei o cantinho do Pai João, e ela me dizia, Laércio, se imagina, anos 60, eu pegava um caderno desse tamanho, ia num terreiro, sentava lá no fundo, e o ritual lá, como se diz, acontecendo, né, local pequeno, os atabaques, o couro comendo, e você tentando escutar lá do fundo e anotando rapidão. E há de ser óbvio que houve muitos erros. Então hoje a gente tem acesso, você abaixa em 2 segundos, vários MP3 de Umbanda, de Candomblé, de rodas. Hoje, por exemplo, o pessoal que está assistindo, das farofadas aqui que eu estou falando, do debate, tem alguma dúvida, joga ali no Google, numa janela à parte, você tem artigos, você tem história, debate, conteúdo. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos isso. Né? Há 30 anos, muito menos ainda. Então, no mínimo, hoje, você não precisa mudar o teu ritual e nem extirpar a tua fé. Mas vai entender o que está acontecendo. Isso é importantíssimo. E foi como vocês venderam um pouquinho a sardinha, né, do meu peixe. Na nossa casa, tudo que se relacionasse a pontos denotando Exu, a demonização foi extirpado, e até a relação de pontos com santos católicos também foi tirada. Vai se cantar para um baiano, para um boiadeiro, se canta de uma forma o qual não faça uma mistura citando orixá, ou mesmo na questão dos caprichos das entidades, fazendo uma analogia orixá com santo. Adoro santos, sou devoto de alguns santos, assim por diante, mas eu acho que para cada padrão, né, eu acho que tem que ter um estanque bem diferenciado. Pelo menos eu falo sobre a minha Umbanda. Entendi. Essa coisa dentro disso que o senhor está falando, por exemplo, a gente percebe muito no Candomblé, quando a gente vai fazer, que para mim não é uma cerimônia específica do Candomblé, como também não considero que seja uma cerimônia específica do Umbanda, por exemplo,
um toque de caboclo, por exemplo. Uhum. Né? A gente está falando de um lance para a gente no candomblé, a gente entende o caboclo como um lance da terra, né? Principalmente os bantos, eles mais cultuaram o caboclo porque eles tinham essa coisa de chegou na terra, eles vão cultuar o ancestro da terra. Sim. Quem eram os ancestros aqui eram os caboclos. Enfim, daí vem essa questão, mas tem toda uma ritualística, ou tem toda uma questão de catequização dessas divindades, né? Então, a própria divindade, ela vai, de alguma forma, desculpa, tá? De repente a Janice não estou generalizando, tá, Janice? Mas muitas vezes a gente percebe algumas divindades, né, trazendo essa catequização. Por exemplo, o Preto Velho, ele vai falar, olha, que nosso Senhor Jesus Cristo, né, enfim, ou um baiano, Ótimo. enfim, Ótimo. ele vai trazer esses elementos aí também. Ótimo. Pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Falando pelo aspecto histórico, e uma das primeiras igrejas do Rio de Janeiro se chama Igreja dos Pretos Novos, feito por negros. Então, o Brasil ele tem esse amálgama religioso, esse catolicismo popular português, nessa formação, nessa religiosidade. Quem assistiu, por exemplo, o filme Cafundó, fala claramente a respeito disso, né? Sobre essa fusão. Você tem uma pessoa, um elemento, um protagonista, que faz uma igreja, mas que tem os elementos sempre afros, entidades, divindades o circulando, e chega um momento que ele tem que escolher para que lado que ele vai. E sim, nessa questão de catequizar, né, se construiu também uma figuração do bom índio, por exemplo. Às vezes na Umbanda, e vamos dizer assim, eu faço minha meia-culpa também, porque a gente foi fazendo isso e faz constantemente, tendo, por exemplo, tupinambás, né, com uma forma meio romantizada, meio José de Alencar, né? Mas se você for pegar o contexto histórico real de tupinambás, eram antropófagos, comiam gente. Né? Se você pegar a questão do Preto Velho, né, morria-se muito cedo também, se envelhecia muito cedo, então não eram tão velhos assim. Com 40, 50 anos, pelas condições, apresentava-se a forma. Né? Alguns, pelo que conta a história também, nós estamos falando especificamente do Preto Velho e do índio, né? Sem linkar muito com a Umbanda, talvez, ou linkando, às vezes se fala que houve um grande extermínio de índios no Brasil. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Teve muitas doenças. Mas muitos desapareceram porque se autoconverteram. E esse processo aconteceu também com as etnias afros. Para aceitação social, né, e por simpatia também, voltando à questão da igreja que eu falava, eu quero ser católico. Jesus Cristo, a igreja, o catolicismo é o meu referencial que eu quero ter agora. Então, se projetou também toda essa questão, veio trazendo esses ancestrais, também trouxeram nas suas manifestações, e há de ser respeitado isso, um Preto Velho, muitas vezes ali com o rosário, com os benzimentos, com as falas, que são característicos muito mais de uma religiosidade, às vezes, católica, dos benzimentos e das formas religiosas católicas portuguesas, do que propriamente um elemento de base ancestral africana, né, da cultura dele, Iorubá, Ubanga, e assim por diante. Então, acaba tendo essa fusão. Eu acho que o cuidado que tem que ter é quando você começa, então, aí é outro ponto que eu falo, que o ânima, que os interesses do médium, isso também é um assunto grande, não prevaleçam sobre a fala da entidade. Porque muitas vezes acaba acontecendo do médium usar os seus pareceres, né, às vezes até o seu preconceito ou a sua preferência para falar ao meio. Na questão, por exemplo, de dogmas e tabus
pecados, bem e mal, certo e errado. E acaba, então, se o seu preto velho fala de Jesus Cristo, fala e usa crucifixo, assim por diante, o médium, por preferência, ele acaba linkando, sem querer, às vezes, até de forma inconsciente, com os dogmas da igreja. E isso cria um conflito, um choque muito alto. Então, a Umbanda também, deixando claro, é uma religião nova. A gente tem que entender que a gente está num processo de formação ainda. Está em ebulição. E muitas vezes, depois a gente linka com a questão dos recortes, tem que ter cuidado nessa questão dos recortes, porque às vezes você acaba pegando elementos demais de uma religião e trazendo a outra, e isso traz um choque de conceitos éticos e morais muito grande. A Umbanda é cristã, beleza, mas até onde que ela é? Até onde que se importa, então, tudo do catolicismo? Então, daí você vai migrar a todo o contexto bíblico. E aí você bate de frente com um contexto, né, contrário que muitas vezes a Umbanda fala. Né? E aí a gente vai falar a questão de gêneros, casamentos, sexualidade, sexo antes do casamento, assim por diante. Então, tem que ter muito cuidado para não se estabelecer esses conflitos. Sim. A gente está findando para o final, né, nosso tempo. A gente ficou 2 assuntos aqui que a gente gostaria muito de estar tratando, mas se o senhor puder dar uma pincelada para que, de repente, isso estimule aí os próximos, Claro, né? Mas só os que estão falando, que venham aqui falar também. Isso. Fiquem todos à vontade, só conversar, a gente, né? A única diferença que a gente pede é que, para vir falar aqui, tem que ser dos nossos. Quando eu digo ser dos nossos, eu não estou falando ser meu amigo, né? Digo que precisa ter vivência de terreiro, tá? A gente não quer uma pessoa que foi estudar Umbanda na universidade, mas nunca pisou num terreiro de Umbanda, né? Se é uma pessoa que é da universidade e que é de um chão de Umbanda, melhor ainda, né? Agora, a gente quer gente nossa, né? Então, eu não sou apto de falar de Umbanda, né? Como muitas vezes muitos temas do candomblé eu não tenho condição. Mas quem vai falar de Umbanda são os umbandistas, né? Os candomblecistas que falem do candomblé. Os umbandistas falam da Umbanda e um dos assuntos que eu gostaria de tratar com o senhor, por exemplo, as mulheres, tem que falar das mulheres, né? Quem trabalha com diversidade, fala com diversidade. Mas o Márcio, ele só faz uma pergunta aqui, que justamente a gente estava falando dessa questão de aculturação, enfim, de apropriação, né? Então ele fala que muitas casas que hoje tocam tanto candomblé e umbanda, então num espaço sagrado você vê essas duas religiões ali acontecendo, né? E a umbanda, quando vai realizar algum sacrifício, o fazem em Yorubá, né, para as entidades. Então eles cantam, né, cantigas em Yorubá, de repente para fazer uma imolação, ou por exemplo, né, se utilizam um dialeto banto, por exemplo, a menga para a gente Egé, né, para o sangue, né, então essa... Ele pergunta ou ele afirma? Ele pergunta qual que é a opinião a respeito disso, porque ele afirma que isso acontece, né? Acontece. Mesmo que eu não sou tão fã dele, mas ele escreve algumas coisas boas. O Reginaldo Brandi, lá por volta dos anos 2000, ele fez um artigo que ele trazia esse questionamento. O que será do futuro religioso brasileiro? Porque a gente teve uma inversão de valores, né? Dando um link rápido aí. Hoje você olha os terreiros de candomblé e umbanda, está cheio de brancos. Você olha as igrejas pentecostais, cheio de negros. Então houve essa inversão. E nesse contexto de umbanda e candomblé, a gente não sabe ainda direito que processo que está ocorrendo. Quem está se fundindo a quem? É fato que tem terreiros que tocam umbanda e ritos de candomblé, que acaba se rotulando de umbanda a umbanda, que tem os dois elementos, em tempos distintos, né?
E em Goiânia, se eu não me engano, tem um terreiro de candomblé, que tem uma prima minha frequentou, que ele toca candomblé em um período, e no outro tempo, no outro dia e espaço, ele abre uma sessão kardecista. Então, são formas da religiosidade brasileira que precisam ser compreendidas. Agora, como vai ser nesse futuro, a gente está em um processo ainda constante. E essa questão de apropriação, eu acredito que com o tempo, e isso aconteceu em várias culturas, em várias religiões, acaba havendo certas fusões. O que é perigoso é você ir lá e fazer um recorte de uma religião, tá? E do dia para a noite você inserir na sua para engordar o teu ritual. Né? Eu, por exemplo, eu tenho minha Umbanda, eu canto, faço uma imolação de um frango, por exemplo, tá? Um exemplo. E de repente eu vi um ritual de candomblé com todas as cantigas, com todas as rezas, com todos os preceitos, tudo mais, com todas as formas, com as louças e a forma que se colhe. Eu gostei disso daí. Aí eu vou lá, recorto aquele pedaço daquele ritual e coloco dentro da minha casa, em um espaço muito curto. Sendo que eu não vivenciei aquilo. Aí a gente volta na questão da vivência do terreiro. Então, tem que se ter muito cuidado nessa questão. Sim, sim. O Rafael Borba ele faz aqui um questionamento. Só que, Rafael, eu vou pedir 1000 desculpas por conta do nosso tempo. A gente não vai conseguir entrar nesse assunto. Mas eu já lhe faço um convite para estar aqui conosco numa live. Né? O Rafael, para quem não conhece, o pai Rafael de Ogum, ele tem uma casa, né? Toca Umbanda já há um tempinho, né? Então, não vou conseguir entrar, mas eu só queria colocar uma questão de que, infelizmente, a gente sabe que cada casa tem sua cultura. Infelizmente, não. Felizmente, a gente sabe que cada casa tem sua cultura, tem o seu jeito de lidar, de não lidar, tem o que vai agregar para ela, o que não vai agregar para ela. Né? Mas quando eu estou colocando isso aqui, essas questões de certo, de errado, eu estou colocando no geral. Né? O Edir Macedo, como foi colocado aqui, ele vai falar da nossa religião justamente... Né, o que é invocado lá nas igrejas deles são justamente essas divindades que a gente fala que é Exu. Eu nunca vi um exorcismo de caboclo e de preto velho na igreja. Então, justamente em cima disso, né, quando você coloca essa coisa de trago, né, seu amado em tantos dias, trago sua felicidade em tantos dias, essas questões, né, é justamente em cima disso que nós vamos sofrer lá fora com a pressão, né, e com a opinião popular. E a gente sabe, com certeza você tem casa aberta, eu acho que muita gente que está assistindo a gente aqui, ou que não tem a casa aberta, mas cada um pode me falar com certeza 3, 4 casos de pessoas que se lascaram dentro de terreiro. Né? Então muitas vezes a pessoa não conhece, não tem, né? Hoje a gente fala, a gente precisa desse espaço, a gente precisa, quando as pessoas me questionam, falam assim, Robson, você vai dar um curso de Bori? Sim, eu vou falar de Bori sim. Mas Robson, você está abrindo nosso segredo? Não estou abrindo o segredo. Eu estou no mínimo falando para uma pessoa, quando chegar numa casa, a pessoa cobrar 5, 10 mil reais para fazer um Bori, né, a pessoa ter certeza do que vai estar fazendo ou não está fazendo, né, o que é essa cerimônia. Então, nesse sentido. Então, infelizmente, a gente não vai dar conta de tratar. Eu só gostaria que o senhor finalizasse um pouquinho, que eu acho que é um tema importante que está aí, que o senhor falou um pouquinho dessa questão de gênero, né, por exemplo, né, a questão étnica, né, por exemplo, o embranquecimento das religiões afro, né, enfim. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa coisa do papel da mulher na religião, na Umbanda, né? O papel dela, se tem essa distinção, porque no Candomblé a gente vai ter muito claro que hoje tem as brigas de que mulher pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim,
Mas se a gente pega os candomblés tradicionais, enfim, não, né? É muito definido, né? O papel do homem e o papel da mulher. Por mais que a gente saiba, né? Por exemplo, que algumas casas, né? Só mulheres vão ser sacerdotes ali e tal, mas o homem tem seu papel definido dentro dessa casa. Queria que falasse um pouquinho, né, desse papel da mulher e um pouquinho dessa diversidade de gênero dentro da Umbanda. E aí eu já te convido para o senhor já embalar para as suas considerações finais. Perfeito. Né? E o Emerson fala um pouquinho, mas para finalizar e a gente finaliza aqui. A gente tem que entender que Umbanda, terreiro, ele é um microcosmos que ele anda lado a lado muitas vezes com a sociedade. E muita coisa se transfigura dentro dos terreiros do que acontece aqui fora. E, infelizmente, a mulher, as umbandas mais antigas, ela tinha um papel, mas ela era a protagonista principal. Tanto é que, se formos olhar, a maioria das escolas teológicas e as formações é homem, patriarcal. Porém, ela vem se colocando melhor dentro das religiões, vem lutando pelo seu espaço, e hoje nós temos muitas mães de santo, muitas mães de terreiros de Umbanda, abertos e ativos, que até então eram um tanto renegados, sabe? A Umbanda ela também veio, infelizmente, acompanhando alguns aspectos da sociedade, cujo protagonista principal era o homem, né? Então, muitas vezes ela ficou renegada com um papel importantíssimo, e até interessante, que você tinha às vezes a figura do pai da casa, mas quem mandava era a mãe, né? A mãe pequena, ou a esposa, ou uma cambona chefe, assim por diante, mas ela tinha um papel muito forte dentro da religião. Mas muitas vezes ela não era a protagonista principal, ela não tinha a visibilidade necessária, mas ela era respeitada. Mas sempre se tinha uma reverência maior pelo pai. Então veio essa construção, sociedade e terreiros em paralelo, não tem como se desvincular. Isso acaba influenciando. Felizmente, hoje em dia, isso tem mudado muito mesmo. A gente tem visto na internet, conversado, mães de santo que tocam seu terreiro, que foram lá, abriram suas casas, sem precisar se apoiar a um homem ou um pai de santo, mesmo que tenha tido um pai formador, mas ela peitou e disse, não, eu sou mulher e vou tocar Umbanda. E constrói o seu ritual à sua forma. Então, essa questão da mulher está muito fortalecida. Elas estão realmente dizendo, não, nós somos tão boas quanto vocês. E a questão do gênero, né, a Umbanda talvez tenha essa característica, e até que a gente conversava, né, Robson? Você vê muitos terreiros que têm até ogãs ou atabaqueiros, talvez seja o termo mais certo, que são até trans, coisa que no candomblé não se permite. Você vê, voltando à questão da mulher, ogãs, atabaqueiras, mulheres maravilhosas, que na Umbanda são muito superiores aos homens, né? A disciplina da mulher religiosa é muito maior do que o homem dos terreiros. Até dando uma alfinetada, eu vejo isso na minha casa, às vezes, né? Eu vejo que as mulheres têm uma ordem, uma forma religiosa, uma fé maior do que o homem, né? Não que a do homem deve ser desprezada, mas a mulher se dedica mais, até por talvez o aspecto maternal e assim por diante, né? E essa questão do gênero, a Umbanda ela acolhe muito bem essas formas de gênero, e se é trans, se é uma lésbica. É difícil rotular também hoje em dia, né, todos esses campos, mas ela acolhe muito bem, né? Basicamente seria isso, Robson, sabe? Sim. E o que eu poderia dizer? Já está na hora de encerrar? Sim, fazer suas palavras aí. Eu acho que esses dias eu vi uma questão tentando linkar tudo isso, e até lembrando um fato que aconteceu na minha vida, que
em 2004, eu sofri um acidente e fui parar no hospital. E na hora de preencher a ficha, a pessoa perguntou, sua religião? Eu olhei para ela, estava acamado ali, tinha enxergado de ciático e tudo mais. Eu fiquei pensando comigo, que diferença isso vai fazer? Então, é a mesma coisa nessas questões de Umbanda. Seja preto, branco, amarelo, de tal gênero, assim, assado, cozido e requentado, você toca de tal forma, assim, que nem falava a Dona Vilma, Dona Mucumbi, parou do tempo já de se acende a vela de um lado, do outro, se é certo ou errado. A gente tem um propósito maior, que eu acho, no momento. Desestigmatizar a nossa religião, ver o nosso espaço, né? Lutar por manter esse sentido, que até você trouxe a baila aqui, né, Robson? Ubuntu, comunidade, né? Fortalecer, a despeito de nossas formas rituais, se num terreiro Exu é diabo, se no outro ele é santo, nós temos um propósito maior. É importante sabermos de onde viemos para saber o que nós vamos fazer. E o que apresentar à sociedade, lutar por nossos direitos, a nossa colocação, e direitos e deveres. Porque não adianta nada eu querer falar em direito, e ir lá numa praça, que nem eu vi perto da minha casa esses dias, tinha uma macumba enorme lá jogada no meio da praça, com garrafas que mais parecia lixo, né, do que propriamente uma oferenda. Então é difícil nós da religião querermos ir lá até falar com o poder público, queremos nossos direitos, trazer lideranças aqui para falar algo ou reivindicar alguma coisa com eles, se nós não cumprimos com os nossos deveres também. Então, nós temos que saber quem nós somos, aonde nós estamos, o que nós queremos, o que nós fazemos nos nossos terreiros, em prol de melhoria de todos. Eu acredito que seria isso. Axé. O Edson, as palavras. Bom, eu entendo que a discussão foi muito boa, né? Eu acho que tanto eu e quanto quem está acompanhando sempre aprende muito, mas eu entendo também que opiniões são diversas, segmentos são diversos, mas nós temos que ser aberto ao questionamento, né? Aberto ao questionamento, aberto a discutir e, se for o caso, até mudar de opinião, porque às vezes nós percebemos que nós estamos errados, né? Então, às vezes, as manifestações, entendo que sempre tem que ser de forma respeitosa, mas que todos estejam abertos a discutir, né? E a estudar o assunto e se aprofundar, né? Então, eu só queria deixar meus cumprimentos a todos, né? A bênção de todos, desejar uma boa tarde e, né, falar que a nossa intenção é sempre instigar a reflexão. Instigar. Então, né, a gente não quer ferir a fé de ninguém, mas ao mesmo tempo instigar a reflexão e que, né, de forma geral, a gente possa avançar um pouquinho mais em relação a essas questões diversas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Pai Laércio, não só aqui nessa live, mas todas as outras lives que têm acontecido, tem a mãozinha do Pai Laércio, tem, né, essa coisa da construção do canal, tem a mão e os braços e as pernas do Pai Laércio, né? Então agradecer essa participação, essa ajuda, agradecer o Tata Abner, que também tem se dedicado muito em ajudar nessa organização e nessa qualidade que a gente tem cada dia acreditado que tem melhorado, né? Então é um menino muito dedicado e que com certeza nas próximas lives ele vai estar aqui falando pra gente sobre os depoimentos de vida dele, né? Que muito a gente deixa de fazer isso, né? A gente acaba dando vazão só pro negativo, mas quantos depoimentos, quantas histórias positivas a gente tem na religião, e o Abner com certeza é uma delas, né? Voltando aqui,
né, a minha opinião, ela não é um apontamento, né, um adedamento nas pessoas, é simplesmente o que eu penso, eu tenho certeza que é o que o pai Laércio pensa, que o Edson pensa, enfim, as nossas falas elas não estão em momento algum, né, para diminuir alguém ou para, né, ou para ofender alguém. São pontos de vista e que estão aí, como o Edson colocou, estão aí para a gente estar discutindo. Olha, eu penso isso, você pensa, então vamos tentar convencer. Se a gente não convencer, beleza, eu vou te respeitar no seu ponto de vista e você me respeita no meu, né? Tem o irmão, o Hugo Monteiro, ele tem aparecido bastante aqui nas discussões, tem dado bastante opinião legal aqui. Eu só queria, dentro das falas dele, que ele aponta muito essa questão da união, né? Gostaria de finalizar, principalmente nós do Candomblé, eu não sei, né, não fui iniciado em Umbanda, não sei como isso se dá, de repente a gente pode estar pensando, né, em umas próximas lives, mas no Candomblé não existe iniciação sem a pena de Iabê, sem a pena de Lequeleque, né, sem a pena de Ecodidé, né, são aves sagradas e que trazem, né, esses significados para a gente, né? Então, quando a gente fala em AB, a gente fala que a gente nunca está sozinho, né? Que a gente tem que se unir porque, enfim, né? O AB, quando grita na floresta, diz o Itan, né? Quando grita na floresta, todos o seu irmão correm para acudi-lo, para ver o que está acontecendo. Então, quando a gente fala de desunião, a gente não está entendendo de fato, né, o que significa esse monte de pena, esse monte de coisa que a gente utiliza na nossa iniciação, que é justamente para isso, né? Quando a gente se inicia, a gente nasce para uma nova família, a gente nasce para um outro mundo. Então, agradeço aí a participação de todas e de todos. Mais uma vez, né, as nossas falas não foram no sentido de ofender. E, por favor, se vocês tiverem opiniões, né, coloquem. Olha, eu ouvi fulano falar disso, ele fala muito bem, ele vai, né, vai poder esclarecer a gente nisso, vai dando ideia. Né, se puderem estar compartilhando ainda essa live, porque a gente precisa aprender assim a discutir, a conversar, porque né, sempre a gente aprendeu, olha, fica quieto, não está na sua hora, você tem que saber isso não. Né? Hoje, quem fala muito isso, não tem muita gente não. Então, a gente sabe que muito disso era a gente que não sabia explicar o que era, né? Então, é melhor mandar ficar quieto e falar que não está na hora de você aprender isso. Então, hoje a gente tem pensado diferente, né? A discussão ela precisa acontecer e vai acontecer aqui sempre, né? Então, nos ajudem, nos auxiliem, vamos somar, né? Que o canal que está sendo criado não é um canal do Robson, do Ellison, do pai Laércio, do Agner, é um canal para as religiões, né? Então, quando a gente fala de se unir, é justamente isso. Olha, uma pessoa criou, não precisa outras pessoas criarem mais outros 10, porque a gente vai estar dividindo, né? Então, se a gente conseguir somar, é muito melhor, né? Então, muito obrigado, um bom final de semana, uma boa tarde a todos e todas, e provavelmente próximo sábado nós estaremos com outro assunto e com outras pessoas aqui compartilhando com a gente seus conhecimentos e suas vivências, tá bom? Obrigado, boa tarde. Boa tarde.